Vamos falar a questão do erro. As duas faces do erro. O erro, ele é uma moeda de aquisição. Como assim? Eu disse que tem duas faces. Então, na primeira, nós vamos caminhar aquele erro em busca do crescimento, em busca do conhecimento, em busca de se aperfeiçoar. Aquele erro em busca de se tornar um ser melhor. Aquele erro em busca do crescimento, em busca de evoluir. Este é o erro produtivo. Este é o erro do bem. É o erro do bem. Porque o que nós dizemos? Que nós não vamos permanecer neste erro. Nós não vamos nos acomodar em cima desse erro. Nós vamos deixando para trás, nós vamos eliminando este erro. Nós estamos andando por uma estrada e caímos num buraco. Olha o erro. Mas de repente nós sabemos que o buraco está lá, nós caminhamos cegamente em direção ao buraco, caímos de novo. É um erro acidental? Não, já passou a ser um erro por descuido. Então existem duas formas de olhar a questão do erro. Nós estamos vivendo um momento da pandemia em que a ciência do mundo todo está trabalhando pela questão de descobrir uma vacina para eliminar o coronavírus. Eles começaram acertando desde o primeiro tubo de ensaio? Óbvio que não. São dezenas, são centenas, são milhares de tentativas. Mas por que conseguem chegar à fórmula final? Porque vão eliminando os erros. Ninguém evolui repetindo erro. Ninguém cresce sobre uma escada feita de erros. O erro se elimina. Quando se alcança, então, a perfeição, sobrou um saldo de erros que serve para a experiência, que serve para não praticá-lo novamente. Assim como na vida ética, na vida moral, como na vida financeira. Então nós temos que ter uma observação sobre a questão desses erros. E qual é a outra face do erro? A outra face do erro ela é complicada. E está cheia no mundo. O erro do comodismo, o erro por conveniência. Eu sei que está errado, aí vem aquela frase famigerada, horrível, indesejada, mas se escuta, né? Eu sei que estou errado, mas todo mundo faz, todo mundo. Se todo mundo vai bater lá no umbral, é problema deles, eu não desejo. Eu vou fazer de tudo para no máximo dar uma esbarrada por lá. Não tem intenção de ir para lá. Então, eu não posso viver em cima do erro do comodismo. Quer um exemplo de erro consciente? O erro por conveniência? A traição. A traição ninguém pode dizer que é um erro inocente, porque ela é premeditada. É o erro premeditado. O erro da traição. O erro do roubo. O erro do tráfico. O erro de tantas... A minha garganta está me complicando. O erro de tantas situações inconvenientes, mas que alguém acha conveniente. O erro, eu disse, do comodismo. Então, nesta fase, neste lado do erro, não existe prosperidade espiritual. Pode existir até uma falsa prosperidade financeira em outras partes da vida, pelos interesses, mas não existe uma prosperidade, uma evolução. O erro por conveniência, ele é retroativo. Ele puxa o espírito para trás, para a degradação moral, para a degradação ética, para a anti-evolução, quando praticamos esses erros consciente. Eu lembro-me de uma música do Maluco Beleza, do Raul Seixas, que ele fala uma coisa que muita gente não entendeu. Pedro negou Cristo diante do espelho. Por que Pedro negou Cristo? Pedro teve um erro consciente. Por quê? Porque Jesus disse, tu vai me negar. Até que o galo cante a terceira vez, estarás me negando. E Pedro negou e o galo cantou. Então foi o erro consciente.
Veio amargo arrependimento sobre ele. Mas ele não saiu repetindo o erro, ele não saiu gritando, eu não conheço esse camarada aí. Ele foi chorar. Eu não conheço esse Nazareno sendo condenado, não, ele foi chorar, ele foi orar. Porque doeu nele o erro, que ele praticou. Agora, quando nossa consciência adormece, quando a nossa moral morre, quando nos perdemos na ética da vida, o erro não dói mais. Então o erro passa a ser rotineiro. E nós deixamos de crescer, de produzir, de evoluir. Nós deixamos de andar para frente espiritualmente. Então, nós vivemos a vida para corrigir erros. Ninguém vive sem errar. Ninguém vive sem errar. Uma pessoa senta dentro de um carro pela primeira vez, ela vai cometer todos os erros, ela vai bater a marcha ré pensando que é a primeira, ela vai, às vezes, até bater o carro, vai fazer coisas terríveis. Passou um tempo, estudou, está dirigindo tranquilamente, está fazendo, encostando em qualquer vaga e daí por diante aprendendo sempre. Um exemplo de um outro erro consciente é a questão, falamos em carro, olha no velocímetro do carro, pô, beleza, marca 200 por hora, senta os dois pés no acelerador e vai a 200 por hora. Lá adiante, deu, não é o imprevisto, aconteceu o previsto de uma tragédia, de um acidente, olha o erro consciente. Erro consciente, fez consciente, sabendo que estava transgredindo, que estava avançando todas as possibilidades. Então, isso aí é um erro consciente. O erro, aliás, sai muito caro, e bem caro em todos os sentidos. Então, nós podemos observar que a questão do erro ela é muito sistemática. O erro faz parte do crescimento, o erro faz parte da evolução, o erro faz parte do nosso crescimento ético-moral, o erro faz parte do nosso crescimento intelectual, o erro faz parte de todo o nosso crescimento. Quando nós temos boa vontade, boa intenção, boa índole, em qualquer área da nossa vida, dizer, eu eliminei um erro. O que é o eliminar? Eliminar é não praticar mais. Agora, botar erro na gaveta, ir lá e buscar ele toda vez que acha conveniente, esse é o erro consciente. E já está vendo diariamente por aí. Diariamente. As pessoas que sabem, a pessoa que compra um objeto roubado, a pessoa que faz coisas indevidas, a pessoa que cruza um sinal fechado, a pessoa que faz todo esse tipo de transgressão e daí por diante, que mente, que engana, isso é um erro consciente. Alguém que está mentindo, está errando, não está consciente que está errado? Está consciente. Até uma criança, na sua inocência, quando ela está fazendo algo errado, você identifica pelo olharzinho dela e ela está se esquivando, porque ela está consciente de que está fazendo coisa errada. Mas ali tem, até certa altura, tem um quê de inocência. Mas entre os adultos existe a maldade dentro deste erro conveniente. Não vem dizer que não tem maldade, porque é construído de maldade. Então, o erro pela busca do conhecimento, pelo crescimento, que eu já falei de todos esses itens, vai nos levar à ascensão, a crescer, a adquirir uma passagem, um ingresso no plano de luz um dia quando desencarnarmos. Agora, o erro do comodismo, da malandragem, da sacanagem, da conveniência, o erro da estupidez, ele nos afunda. Ele vai nos dar bônus e mais bônus para irmos para onde? Para onde? Para o fundo do umbral. Então nós temos que observar e analisar nossos erros. Que bom poder olhar e dizer assim, tal erro, tal situação eu errei, sei que não pratico mais. Agora, escuta aqui, vamos praticar aquele errinho de novo? Que foi bom, foi conveniente, levamos lucro, tivemos prazer no erro. Tem gente que pensa que tem prazer no erro. Nessa daí entra a tal da falsa felicidade. Falsa felicidade. É um erro escrachado.
Neste momento nós temos pedido muito a Jesus, muito não é a palavra, né? Temos pedido bastante a Jesus, a Mãe Santíssima, aos nossos queridos irmãos de luz que estão aqui, principalmente pelos irmãos desencarnados. Porque ocorre nesta hora, eu tenho falado muito, a questão daqueles que, principalmente os que desencarnam entubados, sedados, porque o espírito não fica sedado não, muitas vezes o espírito está bem ativo, observando a ausência de todos, aquela coisa toda, aquele sofrimento, e desencarna, às vezes revoltado, em péssimas condições, chegando no plano espiritual com o corpo espiritual dilacerado. Então, nós temos orado bastante por esses irmãos e eu convido a orarem por todos os irmãos. Pode ser alguém que você nem conhece, mas ore por ele. Com o amor de Jesus e Mãezinha Santíssima, eu repito, nossos irmãos de luz que estão aqui conosco, estejam com todos nós para sempre. Que assim seja.